mais um episódio do podcast SOS Trabalhador, o podcast da Strozzi Advocacia. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Wanderleia Zampolo, advogada há quase 30 anos na área previdenciária, que vai falar aqui hoje para a gente do direito do trabalhador na Previdência Social, no INSS. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Feita a apresentação, peço que a senhora fale aí sobre a sua trajetória, a sua carreira e agracie aí os nossos telespectadores, nossos seguidores aí com a sua explanação. Muito obrigada, primeiramente pelo convite, que foi de grande valia para mim, trazer aqui um pouquinho do que eu aprendi realmente nesses 30 anos atuando. Hoje eu sei que o senhor atua na área do direito do trabalhador, mas eu também já tive durante algum período trabalhando em um sindicato de classe e representei realmente o trabalhador, e daí surgiu o amor pelo direito da Previdência. Porque são duas matérias que estão muito ligadas, eu acredito. É o direito do trabalho e o direito da Previdência, porque um respalda no outro. Então, isso que me levou hoje a me especializar e me direcionar mais ao direito previdenciário. Nesse tempo, eu vivi com trabalhadores, e esses trabalhadores que eram antes inícios de contrato de trabalho, hoje já estão na época de se aposentar, né? 30 anos trabalhando aí, e eu acabei fazendo essa ligação com essas pessoas e com isso me direcionando ao direito previdenciário. Então, como eu disse, eu acho que é uma matéria que comunica-se muito, o direito do trabalho e o direito da previdência. Por quê? Porque se ele vier com uma base bem feita no direito, no seu direito trabalhista assegurado durante o seu período de contrato de trabalho, desde o início até na época da aposentadoria, isso vai levar ele a ter uma aposentadoria um pouco mais saudável, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila, não vai precisar ficar brigando durante muitos anos, às vezes até contra o INSS, para conseguir uma aposentadoria. Por quê? Por causa de alguma irregularidade do contrato de trabalho dele durante esses 35 anos de trabalho. Então, essa é a minha luta hoje no direito previdenciário, buscar o direito daquele trabalhador também que foi lesado, só que agora junto à Previdência Social. Doutora, aproveitando isso que a senhora disse, o registro em carteira, então, é extremamente importante para o trabalhador, né? E eu queria que a senhora dissesse qual o prejuízo daquele trabalhador sem registro na área previdenciária, no INSS. Excelente pergunta, doutor, porque assim, eu percebo muito na hora que eu faço a contagem, porque eu trabalho com o sistema de planejamento previdenciário, ou seja, eu faço a contagem do tempo dele, não só para aposentadoria imediata, mas para aqueles que ainda têm um período a se aposentar, 5, 10, 20 anos ainda para se aposentar. Então, é aí que funciona o planejamento previdenciário. E eu percebo que muitas vezes, quando chega nos seus 35 anos de trabalho, que é o período em que ele vai aposentar por tempo de contribuição, a hora que eu verifico a carteira dele, tem alguns lapsos de tempo. E a pessoa me relata muitas vezes, não, eu sempre trabalhei, eu nunca fiquei sem trabalhar. Ele trabalhar é uma coisa, ele ter contribuições previdenciárias é outra. Por quê? Porque muitas vezes, e a gente percebe que isso acontece naqueles trabalhadores, principalmente em trabalhos mais braçais, por exemplo, um pedreiro, um oleiro, eles trabalham um período, pedem para a empresa dar baixa na carteira de trabalho dele e muitas vezes continuam no mesmo local de trabalho, só que dessa vez sem registro, para receber um seguro-desemprego, e esse período não conta. No início do contrato, talvez isso pareça que não vai fazer diferença, mas faz. Porque a hora que ele completa os 30 anos que ele já trabalhou, muitas vezes até na mesma função, como eu disse, um oleiro, um pedreiro, o que acontece? Ele não tem aquele 30 anos de contribuição, ele tem 30 anos de trabalho efetivo, mas na carteira ele tem 20, tem 15. Então, isso durante esses 30 anos, olha o prejuízo que isso causa. E aí que eu acho que entra o direito do trabalho. Que se ele trabalhou em algum local que porventura está sem o registro em carteira, isso vai causar um prejuízo muito grande para ele quando ele mais precisa, que é na época da aposentadoria, que ele já está mais velho, está cansado, não tem mais condição de desempenhar o trabalho da mesma forma de quando ele tinha 20, 25, 30 anos, só que ele não tem aquele registro. Então, ele teria que buscar. Por isso que a gente aconselha, quando eu faço o planejamento, isso em jovens de 25, 30 anos, não deixe de ter registro em carteira para receber um seguro-desemprego. E se aconteceu, busque na Justiça do Trabalho, e aí entra a área de atuação do senhor,
busque o seu direito, porque isso vai lhe fazer falta quando você chegar na época de contagem para você aposentar. Isso, em regra, com 60, 55, 60 anos de idade. Até numa aposentadoria, muitas vezes faz falta na aposentadoria por idade. Porque às vezes ele não consegue completar nem os 15 anos de contribuição, porque ficou trabalhando sem registro. Acontece também muito com empregada doméstica, que prestam serviço em casas de família, só que recebem ali o salário, às vezes até um 13º, mas não tem um registro em carteira. E aí essa família às vezes já até faleceu, e depois você não tem de quem cobrar, não tem de quem pedir esse registro em carteira. A gente verifica, né, o podcast nosso é justamente de direito do trabalho, por isso, né, para o trabalhador, para a trabalhadora ficar ciente ali, consciente dos seus direitos. E olha só, né, o que uma especialista em direito previdenciário está dizendo, né, o tamanho do prejuízo, né, que o trabalhador tem pela falta do registro. Nesse caso, eu entendo que o lucro é só do mau patrão, do mau empresário, né, daquele patrão que não gosta de registrar o funcionário e mente para ele dizendo, é melhor porque assim não desconta INSS. Lógico, não desconta INSS, o cidadão não se aposenta, não tem fundo de garantia. E a senhora falando me veio aí uma situação para te perguntar, com relação a essa falta de registro, eu imagino que ela não afete só na hora da aposentadoria. Porque, por exemplo, doutora, uma pessoa que está ali há 2 anos trabalhando sem o registro em carteira, ele tem ali os seus filhos pequenos, a sua esposa, e ele falece, e ele morre. Essa família vai ter direito à pensão? Não. É interessante por quê? Porque ele, muitas vezes ele não tem o que a gente chama de carência. Se ele trabalhou um período sem registro em carteira, isso pode gerar a ele o prejuízo de não ter a concessão do benefício. Por quê? Ele não tem o recolhimento previdenciário. Aí, para ter o direito, não quer dizer que ele está totalmente, não vou conseguir jamais. Pode, só que aí a família, não mais ele, porque ele não vai estar mais aqui presente, teria que, através da sua representante legal, se for menores da genitora ou do genitor, né? Se não, os próprios filhos teriam, se tiver alguma idade que é possível a concessão da pensão por morte, que assim é determinada, ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa ao qual o pai ou a mãe trabalhava, sem o registro, e com isso fazer o recolhimento, ter o reconhecimento do vínculo e também pleitear todos os direitos que ele tem, né, que seria o fundo de garantia, que aí o senhor melhor do que eu, mas é o fundo, férias, 13º, pleitear todos esses direitos na justiça, inclusive o recolhimento previdenciário, ou seja, o reconhecimento do contrato de trabalho daquele período e o recolhimento previdenciário. Aí sim, para ele poder ir até aquele familiar, poder ir ao INSS e fazer a solicitação dessa pensão por morte que seria concedida à esposa, né, ou ao marido, no caso de quem falece, do presente, ou então ao dos filhos, porque em muitos casos tem filhos menores que ainda têm o direito a esse benefício. Então, olha só, a falta de registro em carteira, o prejuízo que pode acarretar, não é? Pode deixar aí uma família desamparada, né? No caso da morte do trabalhador, essa família fica sem a pensão, ter que se socorrer depois na Justiça do Trabalho para um reconhecimento de vínculo, que não é tão simples, porque a família não trabalhava no local. Quem trabalhava é o segurado, que na verdade não era segurado porque não tinha registro em carteira, é o falecido. Essa família vai ter dificuldade para arrumar testemunha, né? Então, eu acho que é bem salutar, bem saudável a orientação de não trabalhar sem registro. Ou se trabalhar sem registro, reunir provas, né? Que estava ali trabalhando, guardar comprovante de PIX, para amanhã ou depois pleitear aí na justiça o reconhecimento desse vínculo. A gente está falando de registro, ausência de registro, de recolhimento previdenciário. Vamos lá, uma situação hipotética, a pessoa não trabalha ali há cerca de 3, 4 anos, então obviamente não tem registro e não contribui para o INSS, doutora. Ela tem direito a algum benefício no caso de ser uma pessoa deficiente ou idosa? Sim, nesse caso sim tem a falta do recolhimento previdenciário. Antes disso, doutora, eu só queria fazer um complemento que eu acho interessante deixar aqui descrito,
que com relação ao contrato de trabalho não registrado em carteira, isso causa um prejuízo não só para o reconhecimento e a concessão, mas do valor da pensão. Por quê? Porque muitos dos benefícios não são incluídos e automaticamente o recolhimento previdenciário é menor. Por exemplo, esse trabalhador, ele trabalhava num local que teria direito a um adicional e aí um acréscimo no seu salário, consequentemente uma pensão com valor maior. Então, quando for buscar, não busque só o reconhecimento do contrato de trabalho, mas busque os seus consequentes também. Salário diferenciado, ajudas de custo, adicionais, eu acho que tem que buscar todos, porque isso vai ter um acréscimo no valor salarial mensal, né? E com isso, uma pensão com valor maior do que o mínimo legal. Exatamente. Tá? Eu acho que isso é interessante da gente deixar destacado aqui, que eu acho que quando ela busca o direito trabalhista, ela tem que buscar todos os direitos, né? Não só o reconhecimento do vínculo. Claro. O senhor concorda comigo? E para isso é importante um especialista, né? Com certeza. Um advogado especialista em direito do trabalho. São muitos e vários e bons advogados e o trabalhador tem sempre que consultar mesmo um advogado, buscar ali um advogado especialista, dedicado à causa para pleitear ali seus direitos. Mas a senhora ia falar do LOAS. No que consiste? Exatamente. Com relação à pergunta que você me fez, qual o benefício que poderia se pleitear, né, junto ao INSS, aquele que não tem um contrato de trabalho registrado, ou nunca registrou, ou registrou por um período e ficou mais de 2 anos aí sem registro, sem recolhimentos previdenciários? Ele tem sim, se porventura durante esse período pós-contrato de trabalho, ou seja, mais de 2 anos sem registro ou sem registro nenhum, ele pode, se ele tiver uma doença que o incapacite totalmente para o trabalho, que não dê a ele condição de trabalhar, pode-se buscar um benefício que a gente chama isso de BPC-LOAS, ou seja, é um benefício assistencial que o INSS dá para aquela pessoa que está incapacitada totalmente do trabalho e de baixa renda. Isso também é uma questão muito importante, porque eu estou incapaz, não tenho direito a um auxílio-doença porque eu não tenho recolhimentos previdenciários, mas tem algumas regras para concessão disso. São as pessoas de baixa renda, ou que a renda familiar, embora no administrativo eles falam que é 1/4 do salário mínimo, meio salário mínimo, o que na justiça não é bem isso, porque você consegue comprovar que muitas vezes num imóvel mora 4 pessoas, onde tem uma renda só, a pessoa ganha ali R$ 1.500, um pouquinho acima do piso, mesmo assim é baixa renda, porque se você considerar todo o gasto daquela família, onde só um contribui, aquele que precisa do benefício por ser incapaz, seja menor ou seja uma pessoa até maior, mas que se tornou incapaz por algum motivo, ele tem direito, se não conseguir de forma administrativa, pedir judicialmente, porque a renda per capita não é o fator primordial para a concessão ou não do benefício. Esse BPC-LOAS é concedido para aquela pessoa que está incapacitada e que tem uma renda mínima. Essa renda mínima não é, como regra faz o INSS no administrativo, 1/4 do salário mínimo. Então, são algumas regras que têm que ser seguidas. E aí, como o senhor falou do direito do trabalho, do previdenciário também, a hora que ele busca informação, ele tem que buscar através de uma pessoa que realmente conheça da área, não só no âmbito administrativo, mas também judicial. Por quê? Porque vai dar toda essa informação para ele e levar a ele o melhor tipo de benefício. Então, nesses casos, como o senhor falou, quem não tem um recolhimento previdenciário e está acometido de alguma doença que o incapacita para o trabalho, como é o caso, por exemplo, também dos idosos, da criança deficiente, o autista, e assim como uma série de outras doenças que a gente tem no rol das doenças incapacitantes, pode buscar esse benefício, que é o BPC-LOAS. Perfeito. O BPC-LOAS, só a título de curiosidade, a pessoa que é beneficiário desse BPC-LOAS, primeiro, esse benefício pode ser cortado a qualquer momento, e segundo, a pessoa tem direito a 13º no final do ano, doutor? Sabe as perguntas. Com relação ao 13º, não. Como ele é um benefício concedido, ele só é concedido durante os 12 meses. E por isso, por quê? Ele pode ser cortado a qualquer momento. Ele não é um benefício de forma permanente, definitiva para a pessoa. Como eu disse, para a concessão desse benefício tem regras.
dentre as regras, é a situação. A gente fala, algumas vezes as pessoas falam de miserabilidade, mas não é necessariamente de uma miserabilidade, é uma condição inferior, né? A renda da família é pouca para o sustento daquela família e aí a concessão do benefício. Só que se por algum motivo, durante o período, uma criança ou uma pessoa incapaz teve uma alteração na forma de renda daquela família, por algum motivo, de repente, com a graça aí, o pai consegue um salário melhor, ou a mãe começa a trabalhar, ou um dos irmãos que era menor agora está trabalhando, então houve uma melhora na condição daquela família, na renda daquela família. E esse é um dos motivos que pode ser cassado, ser cessado esse benefício, porque tem que ser feito um cadastro a cada 2 anos, que é o cadastro único, e nesse cadastro você traz essa informação para o órgão, para o INSS. Se houver uma alteração muito grande da renda, também pode ser cortado esse benefício. Perfeito. Vou partir para outro tema agora, doutora. O que assim a gente ouve muito é a pessoa que acaba de se aposentar ou dali um tempinho que se aposentou, dizer, poxa, mas eu ganhava lá 3, 4 salários, né, e aposentei com 1,5 salário. Existe possibilidade de uma revisão no valor que o INSS implantou o benefício da pessoa? Sim. O que acontece? Quando você dá entrada no pedido para concessão da sua aposentadoria, existem 2 fatores de contagem. Contagem do tempo, ou seja, o período de trabalho, e o valor que corresponde a isso. Até 2019, utilizava-se os maiores salários para se apurar qual o valor que seria seu benefício. Com a modificação da lei da Previdência, agora a fórmula de cálculo é outra, o formato de se calcular, usa-se todo o período. Então, por exemplo, a pessoa hoje está recolhendo sobre um salário mínimo, mas ela teve um contrato de trabalho durante 5, 10, 20 anos numa empresa onde ela tinha um salário de 5 salários. Só que o que acontece hoje, de alguma forma até melhorou, nesses casos, soma-se todo o contrato de trabalho lá atrás, de 20 anos, 10, né, até o dia de hoje. Então, soma-se todos os contratos e divide pela quantidade de meses trabalhados. Isso pode vir acarretar um aumento no seu salário de benefício. Em contrapartida, o que acontece? Quem ganhava menos lá atrás e hoje ganha mais, também não vai ter muita diferença. Por quê? Porque faz a somatória de todos. Mas, mesmo assim, existem alguns casos que é possível se fazer a revisão. Porque o INSS apresenta uma falha muito grande, hoje em dia, na hora da concessão desse benefício. Ele considera, quando existem recolhimentos que a gente chama de concomitantes, às vezes eu percebo que as pessoas vão no meu escritório com a cartinha de concessão e falam assim, o que é isso? Por que é um recolhimento? O que é um recolhimento concomitante? Porque você trabalhou, ou de alguma forma foram feitos 2 ou mais recolhimentos no mesmo mês seu de previdência, recolhimentos junto ao INSS, mais de um salário, né? Se você trabalhava numa empresa, prestava serviço em outra, ou se você era um trabalhador autônomo que prestava serviço em diversas empresas, na hora da contagem, eles pegam o maior desses salários. Na contagem administrativa, na hora da concessão, ele pega o maior daquele salário e o tempo daquele trabalho, aquele mês de trabalho. Isso está errado. A forma correta é se somar os 2, 3, 4, os recolhimentos que você tiver no mês. E ali fazer a contagem de um mês na hora de dividir, mas na hora de somar, somar todos. Então, isso pode gerar uma revisão nesse seu benefício. Então, mais uma vez, eu informo, é interessante você procurar por um profissional quando você for fazer a solicitação da sua aposentadoria, porque ele vai te dar esse esclarecimento e ele vai visualizar junto ao seu cadastro, o seu CNIS, essas informações. E aí ele vai poder te instruir. Na hora do cálculo, ele vai te falar, tá certo ou não tá certo o que o INSS tá te pagando. Isso acontece muito também nos benefícios concedidos antes da mudança da lei, antes de 2019. Porque também naqueles casos tem direito a esse tipo de revisão. E um detalhe que é muito importante eu deixar destacado, as pessoas têm um pensamento errado, aí eu só tenho 2 anos para entrar, que é o período para se ajuizar uma ação trabalhista, por exemplo, aí eu teve meu benefício, agora eu já aceitei, eu não posso mais. Pode. São 10 anos o prazo decadencial para você entrar com pedido de revisão do benefício do INSS. Durante esses 10 anos da data da concessão, você pode, se você achar que você foi lesado, você pode pedir uma revisão.
tanto judicial como administrativo. Em regra, você tem que primeiro pedir administrativo, com a negativa e fazer a solicitação judicial. Maravilha. Nós estamos falando de revisão, né? E a revisão, eu queria que a senhora esclarecesse se ela é feita só no valor que a pessoa recebe ou se essa revisão pode ser feita no tempo de contribuição também. Porque, por exemplo, a pessoa trabalhou lá em um local que era insalubre e não pediu, ou o INSS não converteu aquele tempo a maior na época própria, ali, na época da aposentadoria. Cabe revisão nesse caso também? Sim. Até 2019, como eu informei, você poderia aposentar com alguns períodos, incluindo os adicionais. E você tinha aquela aposentadoria que não total, era parcial, né? Eu aposentava com 31, 32, 33, e aí ia havendo a redução do valor da concessão, do valor a receber da aposentadoria. E muitas vezes, nesses casos, a pessoa aposentou com 31 anos, 32 anos, só que se tivesse feito a inclusão dos adicionais, ou seja, do tempo que ele trabalhou em atividades especiais através do instrumento próprio, que é o PPP, e antes, há alguns anos atrás, era o SB40, eram alguns informativos, alguns anexos, que a empresa é obrigada a fornecer, e aí entra o trabalho, né, do doutor, de solicitar realmente esse PPP, quando se entra com uma ação trabalhista ou quando se faz a rescisão da pessoa, de se exigir esse instrumento, que é o PPP, que é obrigatório a empresa fornecer para o trabalhador. Com esse documento, na hora de se verificar que não foi esse incluso na contagem do tempo de aposentadoria, ele pode também entrar com uma revisão, pedir para fazer a inclusão desse período, né, que está no PPP, que foi reconhecido como insalubre, aquele local de trabalho, e com isso ter o acréscimo que ele lhe assegura, tá? E aí chegar num complemento que seria o teto de 35 anos. Depois de concedida a aposentadoria com 35 anos, em tempo nada mais vai acrescentar, mas ela pode gerar a revisão, pode acrescentar em valores o reconhecimento desse período. Entendi. Essa revisão pode ser feita também no mesmo prazo? O prazo é de 10 anos? Sim, toda a revisão junto ao INSS, o prazo é 10 anos, tá? Você só não pode deixar de fazer ela dentro desse período, da data da concessão do benefício, porque senão você perde o direito de fazer a solicitação. Tá. Pelo que a gente está percebendo, né, o trabalhador, ele é lesado duplamente, né? Porque se o mau patrão, se o empregador não paga para ele o adicional de insalubridade, ele também, quando for se aposentar, não vai ter o tempo ali um pouco reduzido, não vai se aposentar antes, vamos dizer assim. Sim. Então, por isso é importante já desde antes, né, pleitear na Justiça do Trabalho essa insalubridade, que vai servir também lá na frente para a aposentadoria dele, né? Esse laudo que a Justiça do Trabalho emitirá, né, porque vai ter que ser feita uma perícia, poderá servir lá na frente para a sua aposentadoria. Então, o trabalhador tem sempre que ficar atento ao seu direito, né? Tem sempre que buscar o seu direito. Eu gostaria até de destacar, só encerrando esse assunto, com relação a laudo e adicionais, eu percebo muitas vezes que o trabalhador até vai para a Justiça do Trabalho, solicita o reconhecimento do seu período, solicita um laudo e o laudo dá positivo, a atividade dele deveria ser considerada, ou é considerada, venha a ser considerada como insalubre. Mas, na hora da aposentadoria, ele esquece de citar isso para o advogado, ou até para o representante do INSS, que ele tem essa ação. Eu trabalhei em alguma empresa X, e naquela empresa eu entrei com a ação e reconheceu o meu trabalho como insalubre. Só que não foi me cedido, na época, também o PPP. Mas aquela ação judicial, aquela ação trabalhista que foi feita, que tem um laudo, deve ser utilizada na hora da solicitação da aposentadoria. Então, você pediria para o advogado que fez a ação, ele te fornecer uma cópia na íntegra do processo, inclusive do laudo, e utilizar isso. Ou até mais, mesmo que já tenha passado os 2 anos da data de encerramento do contrato de trabalho, porque isso não prescreve, voltar na Justiça do Trabalho e pedir aí para que aquela empresa que foi condenada apresentar um laudo de PPP. Com o PPP fornecido daquele contrato de trabalho, ela pode utilizar isso junto com a ação
e fazer a inclusão desse período aí como atividade especial. Perfeito. Uma pergunta também que eu gostaria de fazer é, assim, no direito do trabalho, a pessoa que se aposenta pode continuar trabalhando, desde que não seja uma aposentadoria por invalidez, lógico. Tem alguma vedação na área previdenciária? Existe alguma vedação? A pessoa que se aposenta pode continuar trabalhando? Pode, mas em alguns casos específicos, não na mesma função. Por exemplo, nós estamos falando aqui de atividades especiais que concedem uma aposentadoria, que a gente chama de aposentadoria especial, né? Porque ela tem a redução do tempo de trabalho, de trabalho, em vez de 35 anos, às vezes 30, 31, porque ela complementa isso, porque ela trabalhava em atividades especiais. Um exemplo, um mecânico, um eletricista. Nesses casos, ele pode continuar trabalhando na mesma empresa da qual ele se aposentou, só que não na mesma função. Porque o que impede ele, porque ele não vai ter mais aquele benefício. Então, ele tem que passar a trabalhar, pode trabalhar na mesma empresa, mas em outra função. Agora, se ele aposentou e não utilizou o período como aposentadoria especial de uma empresa que ele já não exerce a função, aquela qual foi reconhecida, ele pode continuar trabalhando normal na mesma função, desde que não seja essas funções específicas. E no outro caso, como o doutor já sabiamente já destacou, na aposentadoria por invalidez, não, realmente ele aposentou e não pode retomar o trabalho em nenhuma outra atividade, né? Isso às vezes infelizmente, a gente vê que acontece, está aposentado por invalidez e quer fazer um outro tipo de trabalho, não pode. Essas pessoas correm o risco de ter a sua aposentadoria cessada, se for descoberto, se for denunciado que ele continua trabalhando. Entendi. Doutora, o que tem acontecido muito na área trabalhista, que eu tenho visto bastante, é o seguinte: o INSS, a pessoa vai ali, né, e não é exagero, às vezes de cadeira de roda, né, para fazer uma perícia, e o perito médico do INSS, o contratado, né, do governo, ele dá alta para essa pessoa e fala que ela pode continuar trabalhando. Tem acontecido bastante isso, doutora? Muito. Esse caso, na verdade, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta junto à instituição, junto ao INSS. Por quê? Porque eles cessam praticamente todos os auxílios acidentes, auxílios doença. Depois de 90 a 180 dias, eles já cessam esse benefício. E muitas vezes a pessoa não está apta ainda para o retorno ao trabalho. Ela tem um contrato de trabalho, do qual ela se ausentou em decorrência de um acidente ou de uma doença que ela adquiriu na constância aí desse contrato de trabalho. Aí ela tem um contrato de trabalho dela suspenso, tá? E aí, em contrapartida, o INSS vem e fala, não, eu não vou mais conceder o afastamento ou o auxílio-doença para você, você retorna, volta lá para o seu trabalho e você vai trabalhar. E aí ela não está apta. E aí a gente tem que ajuizar uma ação pedindo a permanência. Só que ela está com o contrato de trabalho em aberto. Aí acho que o senhor é até melhor do que eu para explicar, e aí se a gente puder discutir sobre isso, porque aí entra numa situação que remete ao direito do trabalho. Eu acho que é conhecido como um limbo previdenciário. Se o senhor puder até aí nos esclarecer, também seria melhor. Exatamente. Isso tem acontecido bastante, né? O INSS dá alta para a pessoa. Visivelmente a gente percebe que a pessoa não pode trabalhar, né? E vai lá um criminoso, dá alta para um trabalhador doente, né? Às vezes com cicatriz ali, ainda que, né? Aquele corte que ainda está cicatrizando de uma cirurgia. E o médico, perito, vai lá e dá alta para esse cidadão e fala para ele voltar a trabalhar, muitas vezes em serviço pesado. Aí o que acontece? Ele volta para a empresa, né, com a cartinha do INSS, que deu alta para ele. O empregador manda ele passar pelo médico do trabalho, pelo médico da empresa. O médico da empresa diz que ele não pode voltar a trabalhar. E aí? Como que fica a situação desse cidadão? Né? Ele está ali meio que sem pai, sem mãe, num mato sem cachorro, conforme a gente sempre fala. Ele não pode voltar a trabalhar, o INSS também não vai pagar ele não vai receber de ninguém. Nem do empregador que não deixou ele voltar a trabalhar, porque ele tem uma alta médica do INSS, e nem do INSS, que disse que ele está bom para trabalhar. Qual que seria o caminho nesse caso?
além de, lógico, buscar os direitos contra o INSS, mas também buscar contra o empregador. Esse é o chamado limbo previdenciário. A pessoa teve alta do INSS e o patrão impede ela de voltar a trabalhar. O patrão é responsável pelo pagamento, porque a pessoa tem ali vamos dizer assim, entre aspas, um certificado de capacidade, né? Emitido por um médico. O perito do INSS, muita gente não sabe disso, mas é um médico, né? E que tem coragem de dar alta para as pessoas que estão doentes, né? Visivelmente doentes. Então, se ele tem ali um certificado de capacidade, um atestado de capacidade dado pelo médico do INSS, né? Que é uma autarquia federal, a empresa tem que recebê-lo de volta, né? De repente, pode ali também fazer alguma coisa para ajudar, né? Trocar ele de função, colocar ele ali numa função onde não tenha que fazer tanto esforço físico, né? Mas a empresa não faz isso. A empresa vai ali e manda ele voltar para casa ou ir atrás do INSS. Ele tem que ajuizar uma ação também contra a empresa, cobrando ali do empregador o chamado limbo previdenciário, esse período que não foi pago, né? Pelo INSS nem pela empresa. Isso é responsabilidade também da empresa, né? A fazer esses pagamentos. Como o senhor está falando aí, como a gente já explicou, são duas áreas que se conversam, né? Nós temos aqui, nessa situação, temos um problema previdenciário, porque ele não estava apto, mas o médico do INSS deu essa alta médica, né? Então, ele teria que pleitear aí judicialmente contra, nesse momento, o INSS, porque eu não estou apto ainda. E aí ele vai para a empresa, porque ele precisa se sustentar, porque não tem mais aquele auxílio do INSS, e a empresa vem também não quer ele ali de volta, né? Então, você vê o impasse que se criou em duas áreas distintas, mas com o mesmo trabalhador, que é a única pessoa que sofre. Nem a instituição quer pagar e nem o patrão quer pagar, né? Então, quer dizer, quem está sem salário não é a instituição, não é o patrão, é o trabalhador, que precisa, quem mais precisa receber naquele momento. Então, aí entra realmente um trabalho em conjunto, né? Dos dois profissionais, o que atua na área do direito da Previdência e o que atua na área do direito do trabalho, que faça essas duas ações correrem ao mesmo tempo, embora... É complicado, né? A pessoa está ainda com o contrato de trabalho dela aberta. Aí eu acho que o senhor encontra mais esse problema, porque aí ela teria que ajuizar uma ação mesmo com o contrato de trabalho dela aberto, até que se corra a ação previdenciária. Exatamente. Ela pode e deve entrar com o processo, né? O direito tem que ser buscado constantemente. Direito, o próprio nome já diz, né? É direito. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? O empregado é sempre... penalizado, hostilizado, né, caloteado, né, muitas vezes o patrão dá o calote no trabalhador e agora a gente está vendo aí também que o INSS também, né, gosta de dar o calote no trabalhador. O trabalhador, né, sofre bastante e por isso que deve e merece ser orientado sempre. Sempre buscamos aí o direito do trabalhador. Doutora, nosso tempo se encerrou, né? Passou muito rápido, inclusive. Queria agradecer a sua presença e abrir os microfones para as suas considerações finais. Desde logo agradecendo a senhora, doutora. Muito obrigada pelo convite, doutor, e eu estarei sempre à disposição. A gente poderíamos, de repente, uma outra oportunidade, que a nossa área de atuação é muito ampla, né? E muito interligada. Então, o direito, como eu falei no início, do trabalhador, que é o que o senhor busca a todo momento, vai lá na frente respaldar em mim, no direito previdenciário. Então, eles andam realmente junto, é uma área que anda junto, e eu estarei sempre à disposição. Foi um prazer imenso estar aqui no seu podcast, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Conforme a senhora disse, eu vou parafrasear agora o meu pai. O direito do trabalho e o direito previdenciário, eles andam passo a passo, né? Do mesmo jeito que ele andava passo a passo com você, que ele sempre dizia, o direito do trabalho e o direito previdenciário estão ali, passo a passo com o trabalhador. Sabe as palavras. Muito obrigado, viu, doutora? Pessoal, encerramos mais um episódio do nosso podcast, o SOS Trabalhador. Estamos sempre juntos aí, sempre passando para vocês os direitos do trabalhador, o direito que muitas vezes é sonegado do trabalhador. Até o próximo episódio. Deixa aqui o seu comentário, né? Clica no sininho aqui, compartilha, curte, passa para os seus amigos, para os seus colegas, todas essas orientações que nós passamos. E deixa aqui o seu comentário, uma eventual dúvida que poderá ser tema de um próximo podcast.